Eleições 2024. É isso aí, a gente vem acompanhando a agenda dos candidatos, né, à Prefeitura de Natal. Na segunda-feira a gente faz um balanço aí do fim de semana, como os candidatos se comportaram. Já estamos quase na reta final, né? Isso, Túlio Lemos e Ana Karina Castro. Então agora é tudo ou nada, os candidatos realmente estão reforçando as suas agendas e a gente vai acompanhar aqui, inclusive alguns candidatos, a assessoria mandou fotos e vídeos, aqueles que não aparecerem aí as fotos e os vídeos é porque a assessoria não nos encaminhou o seu material deste fim de semana. A gente começa falando sobre a movimentação do candidato do PSD, Carlos Eduardo. No sábado e domingo, o candidato Carlos Eduardo realizou aí a caravana 55 pela zona oeste de Natal. E para quem está no canal do YouTube, vamos acompanhando aí algumas imagens dessa movimentação no fim de semana do candidato Carlos Eduardo na caravana 55 pela zona oeste de Natal. Heró, do PRTB, no sábado e domingo, o candidato realizou panfletaço na zona oeste de Natal, mas a assessoria não nos encaminhou as imagens. Pois é, também não temos imagem da programação de Nando Poeta do PSTU, mas temos aí a agenda. No sábado ele realizou um panfletaço na UPA de Pajuçara e no domingo se reuniu com apoiadores na Cidade Alta. Natália Bonavides, do PT, neste fim de semana realizou a Onda 13 pelos bairros de Natal e visitou a Feira Livre da Cidade da Esperança. Também acompanhamos imagens aí no canal do YouTube dessa visita da candidata do PT à Feira Livre da Cidade da Esperança. Paulinho Freire, do União Brasil, neste final de semana, realizou carreata e comício pela Zona Norte de Natal. Temos imagem aí também da programação do candidato Paulinho Freire, do União Brasil, que contou inclusive com a participação também do prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante sua programação deste fim de semana. Rafael Mota, do Avante, neste fim de semana realizou carreata que saiu da Praça Cívica e atravessou a Ponte da Redinha, percorrendo bairros da Zona Norte de Natal. Pois é, então mostramos aí, fizemos um balanço aí do fim de semana dos candidatos, Túlio Lemos. Olha, a campanha ganhou as ruas, literalmente, né? Então a gente vê uma situação, e é por isso que as pessoas se perguntam o crescimento, a justificativa para o crescimento ou queda, migração, mobilidade nos números dos candidatos a prefeito, porque se você levar em consideração que até o início deste ano nós só tínhamos um candidato posto, que era Carlos Eduardo Nunes Alves, naturalmente que a candidatura dele tinha o recall dele ter sido prefeito 4 vezes, tinha o recall do fato dele ter sido candidato a senador no pleito de 2022, ou seja, na última eleição, tinha tudo isso e a ausência de candidaturas que pudessem confrontá-lo. O quadro mudou, né? A partir das convenções partidárias, as definições tomaram um formato diferente, mas mesmo assim não havia mudança de rua, de campanha, não havia esse contato direto com o eleitor. E isso aí, naturalmente, passou a acontecer com a campanha nas ruas, com principalmente as inserções em rádio e TV, os programas eleitorais, e aí começou realmente a haver mudança nos números, porque as pessoas passaram a ver que existem outras candidaturas, passaram a ver que fulano que pensava que estava aliado de cicrano não é mais. A candidatura de fulano, quem é o vice, eu pensava que era cicrano e tal. Então, o quadro vai se passando mais desenhado nitidamente para o eleitorado. Então, a partir de agora, a gente entra assim numa reta final, numa contagem regressiva, porque a cada dia que passa ficamos mais perto do dia da eleição, né, que é dia 6 de outubro, o primeiro turno, e também pelos comentários que a gente ouve, pela movimentação das candidaturas, pelas últimas pesquisas, a gente vê que essa eleição em Natal, ela caminha sim para ser realizada em 2 turnos, justamente pelo que
a gente dizia lá atrás. Não leve em consideração que Paulinho e Natália não vão crescer. Eles estavam aí oscilando abaixo dos 10 pontos. Lembrem bem disso. A gente falava quando eles estavam na faixa de 8, de 7 pontos. E a gente falava, não imagine que a eleição vai chegar no seu final com essas duas candidaturas, que são duas candidaturas que vêm de estruturas políticas fortes, que elas vão ficar do tamanho que estão. E isso aconteceu realmente. Eles ultrapassaram a barreira dos 2 dígitos, eles começaram a criar mais movimentação, ganhar volume de campanha, e aí o quadro realmente mudou, e praticamente todas as pesquisas mostram que o pleito caminha para ser decidido a primeira parte no dia 6 e a segunda no final do mês de outubro, ou seja, 2 turnos na capital potiguar. Entramos na reta final do período eleitoral, 20 dias praticamente, então realmente contagem regressiva para as eleições do dia 6 de outubro. É o momento que o eleitorado vai se envolver muito mais com as candidaturas, com as campanhas, né, já mirando ali a escolha dos seus candidatos. É um momento então, também que todos os candidatos, vereadores, eles começam a casar mais as suas campanhas, as suas candidaturas com as campanhas majoritárias. A gente tem visto uma intensa movimentação de rua, e nessa reta final é natural também que os candidatos intensifiquem justamente esses movimentos mais próximos ao eleitor. Então a campanha vai realmente ganhar um volume muito maior nesses últimos 20 dias para conquistar aquele eleitor que ainda está indeciso, que ainda não tem seu voto consolidado, que ainda não tinha participado, se envolvido, prestado atenção quais são as propostas, quais são os candidatos. Então, de fato, a gente vai caminhando para a reta final e tudo pode acontecer. Viradas que ainda não, né, que tinham sido anunciadas e que ainda não ocorreram, podem sim acontecer. Aqui em Natal, como o Túlio já frisou, a campanha, ela praticamente se define ali, vai se definindo para um segundo turno. É a única cidade aqui do estado onde existe essa possibilidade de segundo turno, mas nas demais também, onde tem eleição apertada, agora os candidatos apostam tudo nessa reta final com muita movimentação para conquistar o voto dos eleitores. Vamos conferir então a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta segunda-feira. O candidato Carlos Eduardo, do PSD, pela manhã realizou um bandeiraço 55 na Avenida Prudente de Moraes com a Avenida do Contorno. Agora às 14 horas tem uma agenda com a produtora. Às 20 horas, encontro com amigos de Dissé Rosado, no bairro de Dissé Rosado. Heró, do PRTB, pela manhã, visitou eleitores no bairro Planalto. À tarde, às 15 horas, faz panfletagem no bairro Lagoa Azul. E à noite, às 18h30, concede entrevista a uma emissora de televisão. O candidato Nando Poeta, do PSTU, desde cedo, realizou panfletagem nas proximidades do Hospital dos Pescadores, em seguida panfletagem nas proximidades da Feira das Rocas. Às 9 horas participou de um ato público ali dos profissionais da educação na governadoria, e às 17 horas se reúne com a equipe de coordenação de campanha. Natália Bonavides, do PT, pela manhã fez reunião com o Sindiguardas. Agora, há pouco tempo, estava concedendo uma entrevista a uma emissora de rádio. Às 14h30, recebe a carta de compromisso do Movimento Independente Pró-Autismo, Movipa. E à noite, a partir das 18h30, concede entrevista a uma outra emissora de rádio. Paulinho Freire, do União Brasil, às 18 horas, concede entrevista a uma emissora de TV aqui na capital potiguar. Às 19 horas tem encontro com amigos de Dissé Rosado, e às 20h30 encontro com amigos do Nazaré. Rafael Mota, do Avante, agora à tarde faz gravações com a equipe de marketing. Às 15 horas, preparação para a sabatina. Às 18 horas, sabatina aqui na Rádio 98 FM Jovem Pan Natal. Pois é, hoje no Repórter 98, o convidado, é o candidato à Prefeitura de Natal, Rafael Mota. Acredito que encerrando aí os candidatos à Prefeitura de Natal nessa rodada de entrevistas, nessa sabatina que o Repórter 98 fez com os candidatos à Prefeitura de Natal. O 12 em Ponto nós realizamos com os candidatos à Prefeitura de Parnamirim, encerramos na última semana, e hoje o Repórter encerra também com os candidatos à Prefeitura de Natal.
Natal. Seguindo ainda falando sobre política, até às 18 horas deste domingo, Túlio Lemos e Ana Karina Castro. O aplicativo Pardal já recebeu 756 denúncias sobre práticas de propaganda eleitoral irregular na campanha das eleições municipais no Rio Grande do Norte. O número corresponde a uma média de 26 denúncias por dia. Conforme a Justiça Eleitoral, 8% dos casos denunciados são relacionados a propagandas irregulares na internet e 92% a outras formas de propaganda geral nas ruas. Conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral, 37,17% das denúncias, 281 casos, são referentes às campanhas para vereadores. Em segundo lugar estão as denúncias contra coligações, partidos, federações, seguido pelas denúncias referentes ao cargo de prefeito. Em menor número, 7 casos estão as denúncias contra campanhas de vereadores. O município de Natal, ele lidera no estado com 128 denúncias recebidas. E o município aqui do Natal, a capital, lidera aqui no estado do Rio Grande do Norte. São 128 denúncias já recebidas até ontem à noite. Em seguida estão as cidades de Parnamirim, 65 denúncias, Touros com 61, Upanema com 36, São José de Mipibu com 34, Mossoró 26, Jardim de Piranhas com 25, Apodi 24, Currais Novos com 23 e Açu com 22 casos. Eu acho que tá até um número pequeno diante da dimensão das campanhas. 26 denúncias por dia no estado. Mais ou menos. No estado do tamanho do Rio Grande do Norte, não considero um número tão grande. E quando a gente vê que essa concentração está mais na internet, na verdade a propaganda eleitoral irregular, a Justiça Eleitoral recebe muito mais denúncias antes de começar a campanha, porque aí sim é aquela propaganda extemporânea, propaganda fora do tempo correto estabelecido pela Justiça Eleitoral. Quando começa a campanha, aí você vai ver para algumas irregularidades. Por exemplo, um candidato que está impulsionando uma mensagem negativa sobre o seu adversário, aí não pode impulsionar, ele só pode impulsionar a dele, né? Outras pessoas podem fazer comentários, mas quando você vai para o impulsionamento pago, já é uma irregularidade. Acontece também no interior, está acontecendo as dimensões dos paredões. Em algumas cidades a Justiça Eleitoral está proibindo inclusive o uso de paredões pelo volume do som, né? O decibelímetro está verificando aí qual é a altura legal permitida pela Justiça. Então aí termina entrando também numa propaganda eleitoral, porque o carro de som nada mais é do que o instrumento usado para propagar as mensagens dos candidatos, músicas, etc. Então, essa publicidade irregular que está sendo posta aí pelo Pardal, muitas vezes acontece num local de uso comum. Você tem um bar, tem uma cigarreira, bota uma foto de alguém lá, não pode, né? Já foi explicado isso aqui, não pode, porque apesar de você ser o proprietário, é de uso comum, então não pode utilizar dessa maneira. Talvez então é mais assim, nesse formato de propaganda irregular. Prédios públicos também não podem receber nenhum tipo de propaganda irregular, eleitoral. Então, concordo com Karina, diante de ter uma eleição em 167 municípios, né? Temos um número relativamente pequeno. Vamos ver, isso é de denúncia, vamos ver o que é que se transforma em apuração e que se confirmou que era uma propaganda irregular. Porque é justamente, né, como eu ia falar, de acordo com a Justiça Eleitoral, as denúncias relacionadas às candidaturas e ao contexto local da disputa, elas são encaminhadas ao juízo eleitoral competente, a fim de exercer o poder de polícia eleitoral, conforme estabelece a portaria do Tribunal Superior Eleitoral, número 662/2024. Se a acusação, né, estiver relacionada a casos de desinformação, a pessoa será direcionada para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral, SIAD, e se o assunto tratar de crime ou ilícito eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral. Mas já é outra coisa, né? Aí todas as pessoas podem utilizar, inclusive, o aplicativo Pardal, é bem explicativo, bem didático, né? E você pode sim fazer a sua denúncia e até ver se realmente o que você acha que está sendo irregular ou não, ali se encaixa ali no padrão das denúncias. Mas é interessante o aplicativo, é fácil, muito prático e faz com que todos possam participar também do pleito eleitoral dessa forma, inclusive denunciando. E é interessante porque esse aplicativo Pardal, que foi criado pela Justiça Federal, não é para você.
Justiça Eleitoral não é para o eleitor fazer denúncias de forma irresponsável também, né? E é por isso que talvez o número de denúncias seja até pequeno, porque o eleitor ele realmente vai ter que fazer denúncias com provas, com dados, né? Para que a Justiça Eleitoral possa, de fato, investigar e prosseguir, digamos assim, com um processo, porque para evitar acusações incorretas ou infundadas, o próprio aplicativo ele vai fornecer a descrição específica sobre o que pode e o que não pode em relação aí à questão que o eleitor vai denunciar, e com base nessa avaliação o usuário ele tem a opção de prosseguir ou encerrar aquela denúncia, e quem faz a denúncia é o responsável por preencher todos os dados e mais anexar os arquivos que provem a irregularidade. E vamos falar sobre o pedido de tropas federais. O Ministério Público Eleitoral emitiu um parecer em que concorda com a destinação de tropas federais para reforçar a segurança durante as eleições em São Gonçalo do Amarante. Túlio Lemos, o pedido foi feito no início da semana pela coligação do candidato a prefeito Jaime Calado, do PSD. No documento, o promotor Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega afirma que o atentado sofrido por um apoiador de Jaime Calado na semana passada justifica o reforço na segurança. Diz o seguinte, abre aspas, verifica-se que a situação apontada justifica a necessidade de força federal para auxiliar no pleito. Fecha aspas, escreveu aí o promotor. O pedido de Jaime Calado acontece após o empresário Berg Guajá, apoiador de sua candidatura e irmão de um candidato a vereador, sofrer um atentado a tiros na última sexta-feira. Pois é, e a caminho do hospital, a própria vítima chegou a gravar aí um vídeo. Nas imagens ele aparecia ali com parte do pescoço toda ensanguentada, e no registro ele afirmou que a motivação do atentado foi política. A vítima disse o seguinte, abre aspas, eu sofri um atentado aqui na minha casa. Tenho certeza que isso é política. Fecha aspas. Isso acabou uma investigação, naturalmente, né? Se ele sofreu um atentado, diz que é de motivação política, ele deve ter outros elementos para apontar essa situação. O clima está pesado realmente em São Gonçalo do Amarante, entre dois aliados, entre dois grupos que eram um só, né? E hoje disputam a prefeitura da cidade. Jaime Calado, que já foi prefeito 2 vezes, quer retornar ao cargo, e Heraldo Paiva, que era o vice de Paulinho, Paulinho faleceu, ele assumiu a titularidade da prefeitura de São Gonçalo do Amarante e quer continuar como candidato à reeleição, então essa situação aí, o pedido se torna relevante porque é um pedido feito não por uma candidatura ou por outra, é pelo próprio Ministério Público, e a Justiça, salvo engano, já disse que iria formalizar essa vinda das forças federais em outros municípios também, quando a Justiça solicita o envio de tropas federais para dar mais segurança ao pleito diante de alguma situação que chama atenção e que é relevante, algum caso que tenha acontecido, fugir do controle, principalmente casos de violência. Não é o fato do acirramento em si, é a gente ter uma situação de acirramento que produza casos de violência entre adversários. Aí sim é necessário a contenção por parte tanto da polícia, que já faz, quanto também de forças nacionais. É isso. Caso a Zona Eleitoral decida, deferir o pedido de Jaime Calado, encaminhará a solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que se reunirá com o governo do estado para verificar, se as forças estaduais de segurança são capazes de atender ao pedido de reforço. Só no caso dessa solicitação não ser atendida é que são realmente pedidas tropas federais. Na eleição de 2022 houve exatamente isso. A pergunta por parte da Justiça Eleitoral ao governo do estado. O governo está preparado com pessoal, com estrutura, com logística para atender a todos os municípios e proporcionar segurança ao pleito? O governo respondeu que sim, que não havia necessidade de forças federais aqui no Rio Grande do Norte no período da eleição. E, graças a Deus, foi tranquilo o pleito de 2022. Agora, a Justiça vai fazer a mesma pergunta, levando em consideração também que já há pedidos de algumas cidades, seja de Ministério Público, seja de candidatos, solicitações de forças federais. Então, a Justiça Eleitoral vai proceder da mesma forma,
vai se reunir com o governo e perguntar se o Estado consegue dar segurança ao pleito nas 167 cidades do Rio Grande do Norte. Se o Estado respondeu que sim, aí a Justiça poderá abdicar desse pedido, no caso aí, indeferir o pedido de remessa de forças federais para a eleição do Rio Grande do Norte. Na eleição passada, o secretário, inclusive, falou conosco aqui, ele disse que não havia necessidade. Até o momento eu não vi um pronunciamento oficial do secretário de Segurança, Coronel Araújo, sobre essa situação da eleição. Se o Estado vai dizer à Justiça Eleitoral que não precisa ou se vai dizer que precisa de forças federais. Pois é, homem é baleado durante briga em carreata política e morre no interior do estado. A gente segue ainda falando sobre política, agora com polícia também, né? Um mototaxista de 29 anos foi morto com pelo menos um tiro durante uma briga em uma passeata política na cidade de Caicó, região Seridó-Potiguar, né? Na noite do último sábado, uma testemunha disse à polícia que o homem foi baleado após recusar dar mais cerveja para o autor do crime, porque a bebida tinha acabado. De acordo com o registro da ocorrência na Delegacia Regional de Caicó, a vítima do crime foi identificada como Jonas Costa de Queiroz. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Seridó, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar também foi acionada ao local, mas não localizou o suspeito do crime, que teria fugido logo após os disparos. Em depoimento à Polícia Civil, um primo da vítima afirmou que Jonas estava com a esposa, ele e outras pessoas em um paredão de som participando do evento político. Ainda de acordo com o primo de Jonas, o autor do crime seria um homem que vinha logo atrás dele em uma moto com outra pessoa e pediu cervejas aí ao mototaxista. Ainda de acordo com o primo, Jonas deu algumas cervejas para o homem e seguiu o percurso normalmente. Porém, em determinado momento, o piloto da moto teria pedido mais cerveja e foi informado por Jonas que a bebida tinha acabado. Segundo a testemunha, o suspeito teria respondido dizendo: você vai ver. Em seguida, teria deixado o local. A testemunha também relatou à polícia que minutos depois, quando a passeata estava na esquina da Avenida Carlindo Dantas, já viu Jonas caído no chão em uma briga com o autor do crime. Jonas chegou a ser socorrido por amigos, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pois é, e o primo do Jonas é uma testemunha fundamental, porque ele disse que correu em socorro do primo, chegou a entrar em luta corporal com o suspeito, esse homem da moto que teria pedido a cerveja e teria ameaçado. E nesse momento ele viu que o suspeito, né, estava armado, possivelmente com um revólver, e depois da fuga desse suspeito a pé, ele voltou e aí viu que o primo estava no chão e já percebeu o sangue. Então a gente vê aí, foi um crime que ocorreu dentro de uma movimentação política, mas não necessariamente tudo indica que não teve não foi um crime político, né? Uma motivação política, embora tenha ocorrido dentro de uma passeata, de uma caminhada, enfim, em Caicó. Agora é preciso que se investigue, porque esse homem é um bandido, é um criminoso, estava inserido ali dentro de uma movimentação política, armado, e como a vida está valendo pouco. Banalização da vida. Não é? Como é que a pessoa tira a vida de uma outra por conta de uma cerveja que foi negada? Então, é um criminoso sem escrúpulos, assim, é um bandido que a gente não consegue compreender como é que convive em sociedade. É verdade, é a banalização da vida por motivo fútil, absolutamente injustificado. Se aperta um gatilho, tira a vida e destrói a vida de duas famílias, né? Porque quem mata também destruiu a sua própria vida, porque vai ser preso e vai criar toda aquela situação para sua família. E quem morre, naturalmente, que perdeu a vida e os familiares no sofrimento. É algo realmente que a gente precisa falar sobre isso, que é a banalização da vida. Você acha que não vale nada uma situação de você dar um tiro, a pessoa morreu e pronto, acabou-se e segue em frente. E não é bem assim, né? Mas é bom deixar bem claro isso, que a motivação, pelo menos até agora a gente viu a motivação não ser motivação política, é uma motivação fútil de um interesse pessoal, de interesse pessoal contrariado. E assim encerramos o nosso quadro Eleições 2024.